Os principais ensinamentos da Bíblia. A Bíblia é o livro mais reconhecido do mundo, mas o que ela ensina? Esses são os ensinamentos principais da Bíblia. Deus é o personagem principal da Bíblia. Deus é eterno, ele sempre existiu e sempre vai existir. Foi Deus quem criou o mundo e tudo que existe, para ser bom. Tudo está debaixo de seu poder e nenhum de seus planos podem ser frustrados. Não existe outro Deus. Deus é amor, é justo e é bom. Ele detesta o mal, mas também tem misericórdia e gosta de perdoar quem se arrepende. Na Bíblia, Deus se revela em 3 formas, ou pessoas diferentes: o Pai, Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses diferentes, são 3 lados do mesmo Deus. Veja o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. O homem e o pecado. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, e os abençoou. Cada vida humana é preciosa. Ele também nos deu capacidade de escolher, mas o primeiro casal, Adão e Eva, escolheram pecar, isto é, não seguir a vontade de Deus. Desde então, todos os seres humanos têm uma tendência para pecar e ficam escravizados pelo pecado. O pecado nos separa de Deus e nos torna culpados. O castigo do pecado é a morte e a separação eterna de Deus no lago de fogo. Mas Deus nos ama, por isso Ele criou um plano para nos salvar. Gênesis capítulo 1, 27. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Jesus. Deus decidiu pagar o castigo do pecado em nosso lugar. Ele veio à terra como o homem Jesus. Jesus cresceu e viveu como um homem normal, mas sem nunca pecar. Ele passou alguns anos pregando as boas notícias da chegada do reino de Deus, fazendo milagres e expulsando demônios. No final de seu ministério, Jesus foi crucificado. Na cruz, Jesus ofereceu sua vida em troca da nossa, pagando o preço que nós merecemos. Mas Jesus não ficou morto. 3 dias depois, ele ressuscitou. Como não tinha pecado, a morte não o podia reter. Jesus foi visto por mais de 500 pessoas depois que ressuscitou. Depois ele subiu ao céu, onde está agora junto do Pai, intercedendo por todos que creem nele. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 32 ao 33, diz: Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. O Espírito Santo. Depois que subiu ao céu, Jesus enviou o Espírito Santo para estar com todos os que creem nele. O Espírito Santo age no mundo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele também capacita quem crê a seguir Jesus e a entender
as coisas de Deus. O Espírito Santo mora dentro de todos que são salvos. Foi o Espírito Santo que inspirou as pessoas que escreveram os livros da Bíblia. É por isso que a Bíblia é coerente, apesar de ter sido escrita por muitas pessoas diferentes ao longo de vários séculos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38 diz: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo. A salvação. Ninguém consegue pagar o preço de seu próprio pecado. Nenhum ato de bondade consegue equilibrar as contas com Deus. Somente Jesus salva. A salvação vem pela fé. Isso significa que você precisa reconhecer que você tem pecado e se arrepender, decidir mudar. Quando você crê que Jesus morreu e ressuscitou por seus pecados e confessa que Ele é seu Salvador, Jesus lhe salva, perdoando todos os seus pecados. O Espírito Santo mora dentro de você e você morre para o pecado, dedicando sua vida a seguir os ensinamentos de Jesus. Quem é salvo deve ser batizado. Quem é salvo está livre da condenação do pecado e um dia irá ressuscitar para a vida eterna. Não se torna logo perfeito nessa vida, mas Deus ajuda a vencer o pecado e a mudar de vida. Isso se chama santificação. Romanos capítulo 10, do 9 ao 10 diz: Se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A Igreja. A Igreja é um conjunto de todos os salvos por Jesus. Deus quer que as pessoas se juntem como igreja para crescerem juntas e mais fortes. Ninguém é perfeito, mas, pelo poder de Jesus, nos tornamos uma família unida. Juntos, aprendemos na Bíblia como viver para Deus. Deus está onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em seu nome. O Espírito Santo dá dons diferentes a cada pessoa para ajudar no crescimento da igreja. A missão da igreja é fazer mais discípulos de Jesus. Hebreus capítulo 10, 25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Anjos e demônios. Os anjos são seres espirituais que Deus criou para o servir, mas o diabo e alguns outros anjos se rebelaram e agora lutam contra Deus. O lago de fogo foi criado para punir o diabo e seus anjos. O diabo tem grande poder no mundo porque todos os escravos do pecado estão debaixo de seu domínio. Os demônios tentam oprimir e destroem vidas. No entanto, eles sabem que a guerra já está perdida e um dia vão ser castigados. Os anjos fiéis a Deus obedecem a seus mandamentos e ajudam os salvos na batalha espiritual. João capítulo 10, versículo 10 diz: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. O fim dos tempos. Um dia Jesus voltará. Quando isso acontecer, ele derrotará completamente o diabo e todos que se rebelam contra Deus.
O pecado será eliminado, os mortos ressuscitarão e todos serão julgados. Quem se rebelou contra Deus sofrerá condenação eterna, mas todos os salvos serão transformados e terão a vida eterna. Os salvos viverão para sempre na presença de Deus, sem mais sofrimento nem dor. Apocalipse capítulo 22, 12 diz: Eis que vem em breve a minha recompensa. Está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor.